Olá pessoal, eu sou o professor César Santos, eu sou professor de artes e hoje nós teremos como tema da nossa aula o impressionismo e o expressionismo. De início, nós iremos ver o que é o impressionismo. Bom, o impressionismo ele foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque. Essa vertente ela teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Os pintores de arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar e em determinados momentos do dia. Esse movimento ele foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico, que foi um movimento que veio antes do impressionismo. As orientações estéticas impressionistas estão presentes nas produções gráficas, na propaganda e em outras formas de comunicação de massa. Até os dias atuais, elas seguem influenciando novas estéticas. Dentre as obras impressionistas, que são ícones desse movimento, nós podemos citar O Almoço na Relva, que é um quadro de Edouard Manet. A cena mostrada nesse quadro causou estranheza e polêmica na época, porque exibia uma jovem nua entre dois homens. Nós temos também O Almoço dos Barqueiros, que foi uma obra de Pierre-Auguste Renoir e retrata um grupo de amigos. Temos também a série de pinturas Nenúfares, que é uma série de telas que o pintor Claude Monet realizou representando o jardim de sua casa. Lembrando que essas pinturas elas foram feitas nos últimos dias de sua vida. Dentre as características do impressionismo, nós podemos destacar o registro da tonalidade de cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Como exemplos, nós temos o amanhecer, o entardecer, ao meio-dia, e figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, e misturas de tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. Os pintores impressionistas eles buscavam produzir as sombras de modo luminoso e colorido. Portanto, a tonalidade preta ela é evitada em obras impressionistas. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos que duram pouco tempo. Eles procuravam uma expressão artística que estivesse focada na impressão da realidade em detrimento da razão e da emoção. Bom, nós vimos aí um pouco do impressionismo e agora vamos falar do expressionismo, que foi o movimento que veio em resposta ao impressionismo. O expressionismo ele é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Esse movimento artístico ele não possui uma localização geográfica definida, e sua duração é imprecisa, ou seja, não se sabe ao certo quanto tempo durou. Entretanto, o consenso é de que tenha surgido na Alemanha
em meados de 1905. Dentre os artistas expressionistas, nós podemos destacar Edvard Munch. Ele é considerado o precursor do expressionismo, tendo influenciado essa corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893. Essa tela, ela foi ganhando 3 novas versões com o passar do tempo. Atualmente, 3 estão em museus e uma está em posse de um empresário dos Estados Unidos, que comprou o quadro por nada mais, nada menos que 119 milhões de dólares. Um recorde na venda de obras de arte. Ah, como eu queria ter pelo menos 1 milhão. Ou como eu poderia desejar isso? Queria poder menos vender o meu desenho que eu fiz por menos 50 reais. Mas vamos continuar nossa aula. Essa obra, ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. Ela simboliza o sentimento de angústia do ser humano. Outro artista essencial para o surgimento da vertente foi um holandês com o nome de Vincent van Gogh, integrante do pós-impressionismo. Ele foi um homem que viveu intensamente a arte e transmitia em suas obras os sentimentos de maneira dramática e sem preocupar-se tanto com os efeitos técnicos da iluminação em suas composições. Uma de suas grandes obras, ela é chamada de A Noite Estrelada. Essa tela, ela é uma das mais importantes de Van Gogh. Ela faz parte de uma série de telas que representa a vista que ele tinha da janela de seu quarto no hospício. Para quem não sabe, ele tinha problemas mentais. Tanto é que foi capaz de cortar sua própria orelha. Mas isso lhe rendeu um outro quadro chamado de Autorretrato. Esse com a orelha cortada. Van Gogh, que se matou aos 37 anos com um tiro no peito. Todas essas obras, feitas quando estava no hospício, têm em comum os montes no horizonte. A Noite Estrelada é o único registro feito dessa paisagem durante o horário noturno. As características do impressionismo são muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. Busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções. Assim, os artistas exageram e distorcem os temas em seu processo de tragédia, revelando o lado pessimista da vida. Dessa forma, podemos destacar como importantes características do movimento o contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como a angústia e a solidão, dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta na pintura com grossas camadas de tinta. Também a valorização de temas sombrios e trágicos. É frequente a temática da miséria, solidão e loucura, pois é um reflexo de espírito da época. Por outro lado, o expressionismo defendia a liberdade individual por meio da subjetividade e do irracionalismo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Dúvidas sobre o assunto ou algumas palavras, dá um Google. Procure mais informações e tire essa dúvida de vez. Por hoje é só e até a próxima.